Transtornos de personalidade. O que você precisa de saber para procurar ajuda? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Ventura Educacional para que a gente possa aqui compartilhar junto com você que é pai, com você que é mãe, que é educador, cuidador. E hoje a gente quer falar sobre esse tema controverso, que é sobre os transtornos de personalidade. Família, que maravilha estar com vocês aqui hoje. E este nosso papo é muito sério, mas é extremamente necessário. Nós vamos falar hoje sobre transtornos de personalidade. Talvez você já tenha visto, ouvido falar algum destes termos no seu dia a dia, né? Tipo, fulano é muito paranoico, ou ciclano é narcisista. Mas será que a gente sabe assim realmente o que isso significa? Transtorno de personalidade não é pura e simplesmente um jeito difícil de ser e também, gente, não é uma fase. É algo que afeta profundamente a forma como uma pessoa percebe a si mesmo, a forma como uma pessoa percebe aos outros e a forma como uma pessoa percebe o mundo que está em sua volta. E quando estes padrões, eles são rígidos e persistentes, eles causam prejuízo aos padrões das relações de trabalho, né, à escola e até mesmo as relações familiares aí em casa. Aí sim, gente, quando a gente tem esses fatores reunidos, a gente está diante de um transtorno de personalidade. E aqui essa conversinha, esse bate-papo de hoje, não é para você sair por aí diagnosticando ninguém e nem é tampouco para você fazer autodiagnóstico. É para você ter elementos suficientes para que, em suspeitando de alguma dessas situações, procurar ajuda profissional para confirmar ou também para não confirmar as suas suspeitas, ok? Imagina uma situação na sua casa. Aquele parente que sempre acha que todo mundo está conspirando contra ele ou contra ela, desconfia de tudo, desconfia de todos. Isso pode ser muito mais do que um gênio difícil. Imagina aquela pessoa que não importa quantas vezes a vida mostre determinado comportamento, traz problema, ela repete, 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 mesmo que isso traga sofrimento para quem está por perto. Estes são padrões que acabam se tornando como que lentes, sabe? A pessoa ver o mundo de forma distorcida por meio dessas lentes e age sempre, sempre, sempre guiada por essas lentes ou pela visão que ela tem, né, a partir dessas lentes. E isso, claro, gera muito desgaste, gera briga, gera afastamento, gera tristeza e muitas vezes uma grande solidão. É muito importante entender que transtornos de personalidade não surgem do nada. Eles são o resultado de uma combinação de fatores genéticos, ou seja, aquilo que a pessoa já traz consigo, né, desde seu nascimento, e também de experiências vividas, ambientes familiares com muita negligência, ambientes de familiares estressantes, violência, falta de acolhimento, falta de cuidado, abandono, pode potencializar e fazer emergir estes traços. Para vocês terem uma ideia, a ciência agrupa os transtornos de personalidade em três grandes grupos. O grupo A são aqueles que parecem
gente excêntrica, gente estranha, sabe? Como, por exemplo, sabe aquela pessoa que desconfia de tudo, né? Aquela pessoa que está sempre achando que tem alguma coisa, né? Este é o chamado transtorno paranoide, né? Ou quem simplesmente já conheceu gente assim, não acha graça, né? Nas relações sociais, prefere ficar isolado, né? Este é o chamado transtorno esquizoide. E você também já entrou em contato com alguém que tem pensamentos muito fora da casinha, sabe? Muito fora da caixinha. E às vezes é umas coisas místicas e estranhas e que sem eira nem beira nem pé nem cabeça, né? Esse é o transtorno esquizótipo, né? Então, no grupo B estão os transtornos com comportamentos dramáticos intensos, né? Aí nesse grupo B a gente encontra, por exemplo, aquele que tem muita dificuldade em seguir regras sociais, está constantemente desafiando tudo, né? Que não tem empatia e muitas vezes manipula os outros, né? Este é o transtorno chamado de transtorno antissocial. E tem também quem vive aquele turbilhão emocional, tem medo de abandono, tem relações instáveis, né? É impossível, é um constante vazio, né? Esse é o chamado de transtorno de borderline ou transtorno limítrofe. A pessoa está sempre nos limites, né, das suas emoções. Além disso, tem quem busca ser o centro das atenções, por exemplo, a todo custo, né? O histriônico, aquele que se sente superior a todos e a todos, tem a necessidade exagerada de que sua opinião seja imposta, não validada, né? Mas que seja imposta. E ele ou ela quer constantemente ser admirado. Este é o narcisista. E finalmente, no grupo C, estão aqueles que carregam toda a ansiedade do planeta, né? Tem muito medo, como quem se afasta de todos e todos, porque tem medo de ser rejeitado, né? Este é o esquivo, né? Ou quem se torna totalmente dependente de alguém, né? Quase tá, quase incapaz, né? De tomar decisões sozinhos. E por fim, aquele que vive refém do perfeccionismo, né? Que vive refém da rigidez, das regras, da extrema organização, né? Esse aí é o obsessivo compulsivo, né? De personalidade. Sim, né? É bem diferente do toque, né? Que muitos já ouviram falar. E aí a gente pergunta, né? Como que estes transtornos se manifestam no dia a dia da nossa família, né? Olha, você pode perceber esses transtornos por meio, por exemplo, de mudanças bruscas de humor, né? A pessoa que toda hora está com um humor diferente, né? Também dificuldade de manter relacionamentos estáveis, né? Explosões de raiva, isolamentos, críticas constantes, falta de empatia, excesso de controle, enfim, cada tipo traz seus desafios. E isso, claro, importa muito dentro da realidade, da dinâmica da família. E tem um dado que chama a atenção, gente. Muitas vezes, a própria pessoa, ela não percebe que ela tem um problema. E é comum ela achar que o problema está nos outros. Está no marido, está na esposa,
tá nos filhos, no chefe, no vizinho, ou seja, o planeta inteiro tem que estar errado para ela estar certa. E isso dificulta muito a busca por ajuda. Na maioria das vezes, quem percebe que algo não vai bem são os familiares, são os amigos, ou muitas vezes os próprios filhos é que têm essa percepção de que algo não vai bem ou de que algo está mal. E aí então, como é feito esse diagnóstico? Primeiramente, é fundamental uma avaliação profissional. De um modo geral, um psiquiatra ou um psicólogo, ele vai avaliar estes padrões de comportamento, vão ver se eles são realmente persistentes, vão ver se eles causam sofrimento e se estão presentes desde o final da adolescência e o início da vida adulta. E principalmente, se a pessoa não consegue mudar estes padrões, mesmo quando ela percebe as consequências negativas que este padrão ou que estes padrões trazem para a sua vida. E é diante do diagnóstico, né, que vem a grande pergunta. E aí, tem tratamento ou não tem tratamento? Fique calma, fique calmo. Tem sim, mas é um tratamento longo, processual. E é um tratamento que é feito, gente, basicamente, né, com psicoterapia. Através da terapia, a pessoa vai aos poucos entendendo, né, como que os seus pensamentos, como que os seus sentimentos, como que os seus comportamentos estão relacionados diretamente às dificuldades que ele enfrenta. Através da terapia, a pessoa vai aprendendo a olhar para si mesma e assumir a responsabilidade pelos seus atos e a desenvolver novas formas de se relacionar consigo mesma, primeiramente, e também com o mundo que está à sua volta. Tem também, gente, tratamento medicamentoso, né? Os remédios não tratam diretamente o transtorno de personalidade, né? Mas ele pode ajudar a controlar os sintomas que vêm junto, como, por exemplo, a ansiedade, como, por exemplo, a depressão, como a irritabilidade, e isso, inclusive, facilita demais o próprio trabalho dentro da terapia. Agora, é preciso que você entenda que não existe um caminho rápido. Mudar padrões que a pessoa carrega a vida inteira é muito difícil, exige esforço, exige paciência e exige principalmente, gente, uma rede de apoio que muitas vezes começa dentro da própria família, que compreende a dinâmica do processo. Porque nós sabemos por experiência que quando a pessoa entra nesse tipo de tratamento, não significa que ela vai ter uma melhora constante. Às vezes ela melhora um pouquinho, aí ela retrocede, ela melhora um monte, depois piora um pouquinho. Este processo, ele está relacionado, ele é dinâmico, ele é pessoal. Cada pessoa vai fazer o processo à sua maneira. E aí eu quero falar diretamente com vocês, pais, mães ou responsáveis. Se perceberem sinais de algo que não vai bem na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos ou até de outros familiares, não ignorem os sinais. Busquem ajuda, acolham, escutem, não julguem, não apontem, porque sim, essas pessoas precisam de ajuda.
E muitas vezes elas não conseguem dar este primeiro passo sozinhas. E aí, quando a gente pensa nessa ajuda, a gente pensa então, quais são as ações que nós podemos tomar como família ou como comunidade para ajudar essas pessoas? A primeira e mais importante ação é o que você está fazendo aqui agora e é o que você vai fazer compartilhando esse vídeo, né? Oferecer informação e buscar informação. Conversas como essas aqui que nós estamos tendo são fundamentais. Quanto mais nós sabemos, mais nós estamos preparados, estamos prontos para agir diante dessas situações. Segunda ação, acolhimento. Evita julgamento, evita rótulo, né? Em vez de sair perguntando, o que há de errado com você? Que tal perguntar, o que aconteceu com você? Como eu posso te ajudar a superar e a passar por essa fase? Ó, terceira ação que ajuda muito. Busque apoio profissional quando você perceber que alguém possa estar ou possa ter algum transtorno de comportamento. Terapia individual, terapia familiar, terapia em grupos de apoio. Gente, tudo isso faz a diferença, né? Muito cuidado, não tem nunca uma coisa sozinha que resolve, mas são o aglutinado, né? A interrelação de todas essas ações articuladas que vão de fato oferecer resultados perceptíveis e significativos. E por fim, gente, olha, cuidar da saúde emocional da família como um todo. Nós temos a obrigação de promover ambientes afetivamente seguros, onde o diálogo seja constante, onde haja espaço para o expressar das emoções sem medos de críticas e julgamentos. Lembre-se sempre, saúde mental é coisa séria e juntos, como família e como comunidade, nós podemos transformar histórias e ajudar muitas pessoas. E se você viu esse vídeo até aqui, comenta se você gostou, o que você achou, dê sugestões para novos tópicos e contribua com o nosso canal, né? Deixamos aqui na descrição do vídeo a nossa chave Pix para que você possa contribuir com qualquer valor que você puder para que a gente possa constantemente trazer conteúdos para você. Aquele abraço, fica com Deus e até!